Boa tarde, jornalistas do Rio de Janeiro. Boa tarde, jornalistas, colegas jornalistas do Brasil. Está falando é o Fábio Lau, sou jornalista do Rio de Janeiro, jornalista desde 1986 enfim, eu estou aqui para manifestar o meu voto sobre esse momento importante que a gente vive, que é a escolha da nova presidência da ABI. A ABI é essa entidade importantíssima que a gente quase perdeu, se não só fisicamente, né, por conta das dívidas que ela acumulou, como também politicamente. Acho que talvez ela tenha perdido muito da sua história, deixado de lado, relegado muito da sua história nos últimos anos, quando a gente experimentou até golpe nesse Brasil. Mas estamos de volta, a ABI voltou, a ABI está de volta, a ABI voltou com a sua representatividade total. E eu entendo, nós entendemos, pessoas com as quais eu tenho conversado, entendemos que a ABI precisa dar um salto, precisa dar um pulo, por uma razão muito clara e objetiva. Não existe nem mesmo motivo para a existência ou sobrevivência da ABI se não houver jornalismo, não houver jornalista. Quando eu falo jornalismo e jornalista, eu estou falando qualidade. Se a gente não retoma o papel, o protagonismo do jornalismo fundamental, participativo, jornalismo comprometido, principalmente com a democracia e com questões fundamentais da democracia, não tem por que nem existir a ABI. Então, acho que é um momento de muito pragmatismo, sim, não é momento de titubear. Então, eu analisei particularmente as duas chapas. Nas duas chapas eu encontrei amigos, pessoas, jornalistas, com certeza, com muita vontade de ver e fazer pelo jornalismo, com certeza. Na verdade, as duas cabeças, as duas chapas opositoras, Cristina Serra e Otávio Costa, eu já disse isso publicamente nas redes sociais, eu gostaria muito de ver esses dois juntos. Adoraria ver, vejo competência nos dois. Mas a gente não vai votar nesse rótulo, a gente vai votar no papel, a gente vai votar no comprometimento, naquilo que é a defesa, a bandeira de cada um. E aí, a gente também tem que parar e pensar e aceitar a ideia de que com a falência dos nossos sindicatos, a ABI passa a ter um papel maior. Se ela não entender isso, ela não tem razão de ser. Para emitir nota de repúdio, não precisaria nem uma sede. Se faz de casa, se faz no home office. A ABI, ela é, mais do que nunca, ela tem um compromisso de enfrentar o colapso que é hoje o próprio jornalismo. Será que a gente pode minimizar o fato de ter tão poucas representações das pessoas que estão no mercado, que não são muitas, são pouquíssimas, e muito jovens, dentro da própria ABI? A gente pode, analisando as duas chapas, a chapa de oposição e a chapa da situação, quantas pessoas estão ali dentro e trabalham, atuam no jornalismo mesmo? Não falo de colunistas, não falo pessoas que estão dentro das redações. Porque o mercado, esse mercado, e o jornalismo, a ABI não pode viver para este mercado e olhar apenas este mercado, ele é muito seletivo e não pelas razões mais edificantes. Ele é muito seletivo porque ele, na verdade, está podando, está arrancando das redações as pessoas por razões salariais, por uma questão de idade. Ou seja, a gente não pode compactuar com isso. O modelo de jornalismo no Brasil, ele é perverso, ele é ruim. E não é ruim só para o jornalista, não. Ele é ruim principalmente para quem consome informação, para quem busca informação. A gente sabe disso. Os jornalistas sabem disso. E sabemos também que a informação, o direito à informação é um direito humano, como é a saúde, como é o trabalho, como é a educação. A informação, a notícia clara, objetiva, isso é um direito humano. Então, analisando as duas chapas, analisando muito bem as duas chapas, debatendo, discutindo, conversando aqui, ali e acolá, eu cheguei à conclusão que a chapa que melhor representa esse momento, o momento de necessidade, de revisão, de enfrentamento da estrutura do jornalismo que está matando o próprio jornalismo, é a chapa de oposição. É a chapa encabeçada por Otávio Costa. Eu estou falando da luta pela democracia. Nada contra a Cristina Serra, nada contra os representantes dela. Eu só acho que falta naquela chapa, que falta daquele compromisso ali que eles têm assinado,
falta isso, rever, repensar. Não adianta ter a ABI, uma ABI bonita, uma ABI enxuta, uma ABI, se ela não olha para o jornalismo, se ela não olha para o jornalista. E eu conversei com algumas pessoas, alguns colegas que estão na chapa e realmente as pessoas estão dispostas a mexer, a trabalhar e a falar em fomento da atividade jornalística. E é uma área que eu particularmente, eu comecei no jornal de bairro mesmo, não estou falando do jornal de bairro do Globo, estou falando do jornal de bairro Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu militei nessa área. E mais tarde, depois de passar por redações de jornal e TV, eu fui e montei meu próprio negócio. É logicamente que eu quebrei. Não quebrei por ter sido um mau gestor, não. Eu quebrei porque não existe fomento para esse tipo de iniciativa. Cheguei a ter profissionais do meu lado, qualificados, mais experientes do que eu, que trabalharam na TV Globo comigo, trabalharam em jornais comigo, e quebrei, porque na verdade não existe uma preocupação em fomentar a atividade jornalística, mas existe a preocupação em fomentar aquilo que já existe. Basta dizer que no governo PT, e é um governo progressista, que todos nós defendemos por ser um governo progressista, a verba publicitária ela foi canalizada basicamente para os grandes veículos, através de critérios técnicos que beneficiavam os grandes veículos. Então, não é isso. Ou a gente repensa o jornalismo e encara essa realidade, revê essa realidade, e vamos abrir e ampliar e dar às pessoas aquilo que elas precisam, informação, notícia, com qualidade, trazendo esses profissionais que eu vi nas duas chapas fora do mercado, ou então a gente não tem nem porque está pensando em ABI. Então o meu voto é para luta pela democracia, é pela oposição, ou na verdade é uma posição muito clara e definida em favor do jornalismo, da revisão desse jornalismo que já não dá mais para a gente conviver. Temos que ser críticos e corajosos. E eu vejo isso, eu enxergo isso na chapa encabeçada por Otávio Costa e Regina Pimenta. Eis meu voto. Fiz, inclusive, um adendo, fiz um elogio à figura de Cristina Serra num outro vídeo e também à figura de Helena Chagas, e mantenho. São pessoas do mais alto nível. E mantenho o elogio. Mas eu estou falando da chapa, eu estou falando da proposta. E a proposta que satisfaz a isso, a esse projeto que eu defendo, é a luta pela democracia. Então é isso. Um abraço, uma boa tarde e espero nos encontremos no dia da eleição, seja ela virtual, seja ela ali pessoal, mas quero fazer votos aqui que nos mantenhamos amigos, solidários, comprometidos, jamais inimigos. Isso não faz inimigo, isso faz sim defensores de uma causa muito importante, que é o jornalismo. Um abraço para todo mundo, felicidades.